E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz estas assim blasfêmias? Por que pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Pode se sentar com a Bíblia aberta. Vamos estar meditando nesses versículos nesse tempo. E nesse domingo que é comemorada a Páscoa, né? A ressurreição de Jesus. Talvez pareça que a mensagem não tenha a ver, né? Mas os irmãos vão ver que no decorrer da mensagem que tem tudo a ver, que toda a palavra de Deus ela sempre caminha para a crucificação. Os irmãos podem reparar que a Bíblia toda, se formos parar para analisar todas as palavras, todos os feitos, eles nos levam à crucificação e à salvação. Amém? Meus irmãos, vai dizer no versículo 1 lá de Marcos, capítulo 2, que a gente leu: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Os irmãos são conhecedores que Jesus, ele, quando chega por volta dos seus 30 anos, ele vai começar o seu ministério profético ali, de pregar a palavra. E diz a Bíblia que ele se muda para Cafarnaum. E, segundo os historiadores, é uma casa que Pedro tinha, talvez, emprestado para ele. Alguns historiadores relatam que foi um quarto que emprestaram para Jesus. Mas a Bíblia não diz ao certo, mas ela diz que Jesus morou em Cafarnaum um certo tempo. E a Bíblia diz que Jesus, morando em Cafarnaum, ficava mais fácil ele se comover para Galileia, para sair pregando, para fazer aquele roteiro de pregação que ele tinha. E o versículo 1 vai dizer que ele estava pregando, mas que alguns dias depois da pregação dele, ele volta para Cafarnaum. E eu acho interessante que quando essa mudança de Jesus para Cafarnaum, ela cumpre uma profecia que o profeta Isaías, ele tinha feito há muitos anos atrás, no nascimento de Jesus, lá em Isaías, no capítulo 9, o versículo 1, Isaías profetiza o seguinte: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías estava profetizando sobre aquela região ali de Cafarnaum. Era um povo que vivia em trevas e pecados, e Isaías profetizou que chegaria ali a luz. E essa luz foi Jesus, que mudou para ali, para aquela região, cumprindo essa profecia de Isaías. E diz a Bíblia também que Jesus, saindo para pregar, passa alguns dias, ele volta para Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E, meus irmãos, a fama de Jesus foi crescendo com tantos milagres que ele ia fazendo, e a multidão agora começa a seguir Jesus. Alguns, nós vamos ver aqui que tinha vários grupos de pessoas que acompanhavam Jesus, e alguns iam por curiosidade, para saber quem era esse homem que estava todo mundo seguindo. Outros iam porque precisavam de alguma coisa, outros iam porque criam que ele era filho de Deus. E onde que ele passava, os lugares iam enchendo, e sabiam que o lugar enchia, Jesus se retirava, pregava por lugares mais retirados para não dar tanto tumulto, mas não tinha jeito, a multidão estava perseguindo ele. E diz a Bíblia que ele volta para casa de uma das suas pregações, e souberam que estava em casa. E diz a Bíblia no versículo 2, quando eles souberam que Jesus estava em casa, aquela multidão corre para a casa de Jesus. Aí o versículo 2 vai dizer o seguinte: e logo se ajuntaram tantos, que nem nos lugares junto à porta cabiam. Então, meus irmãos,
vamos desenhar esse cenário na nossa mente de Jesus voltando para casa. As pessoas veem Jesus voltando para casa, vão começar a falar: nossa, Jesus está em casa, Jesus está na casa dele. E vai se enchendo de pessoas lá dentro. Dali a pouco lá fora não está cabendo mais, na porta não está cabendo mais. Mas o versículo 2 agora vai frisar o seguinte: e Jesus, no meio daquela multidão, sabe o que ele fazia? Anunciava, diz a palavra. Eu fico imaginando, pastor Edvinho, nós com esse corpo que a gente tem, com essa mente que nós temos hoje, em geral, a gente busca ter fama, quer ser reconhecido talvez na nossa igreja, quer ser reconhecido talvez nas redes sociais. E Jesus, ele não buscava isso. Jesus buscava propagar a palavra do Pai, mas mesmo assim a fama dele foi crescendo. E quando as pessoas se amontoavam para ver Jesus, ele não quebrava o seu propósito, ele continuava pregando a palavra. Olha só, o versículo 2 diz que juntaram tantos que nem ainda nos lugares onde a porta cabiam, mas ele anunciava-lhes a palavra. Aleluia. Sabe por quê? Porque o foco principal de Jesus era a palavra. E sabe qual é o nosso foco hoje? Também é a palavra. Se nós estamos aqui hoje é para ouvir a palavra, sabe para quê? Para a gente pregar também lá fora. Porque a palavra não vai trazer salvação. A palavra é a maior revelação que Jesus nos trouxe, que Deus nos trouxe, que deixou para nós, é a palavra. Porque a palavra, meus irmãos, diz a Bíblia que a palavra ela não passa. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje. Glória a Deus. Vai ser eternamente, é a palavra. A maior revelação é a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra, ela contém salvação, ela contém vida, ela contém os relatos de Jesus, ela tem aqui o caminho para nós alcançarmos o nosso alvo, que é o céu. Porque onde a palavra chega, ela traz transformação. Onde a palavra chega, ela traz salvação. Onde a palavra chega, ela traz o acolhimento, ela traz esperança. Onde a palavra chega, Satanás tem que pegar seus trapos e bater em retirada, porque a palavra foi Deus que deixou para nós, é a própria presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E o principal dos nossos cultos, na nossa vida, na nossa boca tem que ser a palavra. E Jesus fazia isso, está cheio de gente, mas Jesus continuava pregando a palavra. A gente fica reparando tantas igrejas, tantos movimentos. As pessoas que dizem: estou sabendo que tem um pastor que está curando, e as pessoas correm para lá em busca de cura. Esse pastor, onde ele chega, as pessoas prosperam. Então as pessoas estão perdendo um pouco o foco, estão querendo ir atrás de sinais. Mas diz a Bíblia que os sinais eles seguirão os que crerem. Não é nós que temos que ir atrás de sinais, nós temos que ir atrás da palavra. Aleluia. A gente vê tantas igrejas cheias, mas quando vai ver, é campanha de revelação. Hoje aqui vai ter libertação, aí a igreja enche. O culto de palavra, aí a igreja esvazia. Porque o foco está sendo perdido no meio da caminhada. Mas eu louvo a Deus que aqui Deus está levantando pessoas que amam a palavra, que não vão perder esse foco, que é a palavra de salvação, palavra de vida eterna. A Bíblia fala que nós devemos guardar essa palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra ele. A Bíblia fala que o povo peca por falta de conhecimento da palavra. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja, até a Simone foi comigo esse dia. E eu preguei, passou uma mensagem cristocêntrica da crucificação de Jesus. E preguei quase uma hora, uma mensagem poderosíssima. Na hora que eu acabo, a pastora pega o microfone e me pergunta se eu tinha alguma revelação de Deus para deixar para a igreja. Meu Deus! Eu fiquei chateado demais, porque depois de pregar uma hora da palavra de Deus, pergunta se tem alguma revelação. Uma maior revelação é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. Aleluia! A maior revelação, Deus nos deixou aqui esse evangelho de salvação. Eita glória! Aleluia! Obrigado, Senhor. E como eu disse, naquele meio tinha tantas pessoas, tinha muitas pessoas. Diz a Bíblia vai falar que nem nos lugares a porta cabiam. E eu falei, ali tinha um grupo de pessoas, tinha vários grupos de pessoas. Primeiro, tinha os que queriam ouvir a palavra de verdade, que estavam ali perto, falando que eu quero ouvir o que esse Jesus está pregando e quero seguir. Tem o segundo grupo, que é o grupo dos curiosos, como eu disse. Aí o versículo 3 vai dizer: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Aí,
Eu fico imaginando aquela cena, aquela casa cheia, pessoas afora, pessoas querendo entrar, não tem jeito. E de repente vem alguns homens. Eu já vi muitos pastores pregando, muitos pregadores falando que foi 4 homens que trouxeram paralítico. Mas ali se a gente parar para entender, o cenário tinha mais de 4 homens ali. Sabe por quê? Porque o versículo 2 vai dizer: e vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. Sabe o que eu entendo aqui? Que tinha um grupo de pessoas no mercado de você dá licença que está vindo um paralítico aí. Vamos aqui, pode passar por aqui, 4 pessoas carregando um paralítico e outros conduzindo aquele paralítico. E aqui eu encontro outro grupo de pessoas que estavam naquele meio. Esses homens que estavam segurando o paralítico, conduzindo, carregando aquela cama, creio que cada um em uma ponta, foram muito importantes na vida deles, daquele paralítico. Mas tem um terceiro grupo de pessoas aqui que foi importantíssimo, sabe qual que é? Aquele grupo de pessoas que conduz outras pessoas a Cristo. Não sei se os irmãos entenderam, mas olha só, estavam carregando paralítico, mas tinha pessoas conduzindo aquele povo para chegar até Jesus. E esse grupo que é o grupo que eu e você devemos nos encaixar. Sabe qual que é esse grupo? Grupo de pessoas que levam outras pessoas para Cristo. E aquelas pessoas foram fundamentais na vida daqueles paralíticos, sabe por quê? Porque está difícil de chegar, mas ele está conduzindo aquele povo. Vai, pode passar por aqui, aqui tem uma brecha, vamos chegar em Jesus. Pode ficar tranquilo, está difícil, mas nós vamos chegar em Jesus. Assim é eu e você. Aquelas pessoas que estão paradas, às vezes não aceitaram Jesus, esse é nosso dever. Virar para eles e dizer: vem por aqui, eu quero te mostrar um caminho seguro que nós vamos chegar até Cristo. É um caminho que nós vamos encontrar salvação. Eu quero ser essa pessoa que conduz outras pessoas a Cristo. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante aqui? Que a Bíblia, eles falam que eram 4 amigos do paralítico, mas a Bíblia não relata se era amigo. Só falava que eram pessoas que estavam conduzindo um paralítico e era trazido por 4. Tem pessoas que falam que era amigo do paralítico. Pode ser que seja, mas a Bíblia não faz questão de dizer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que sendo amigo seu ou não, se Jesus quiser usar ele para te abençoar, ele vai usar. Eu acho que eu já peguei essa mensagem aqui quando pega o Jeremias, lança ele no calabouço. Diz a Bíblia que joga o Jeremias dentro do calabouço fundo, achando que tinha matado ele. Mas aí lá em livro de Jeremias vai falar que lá fora, observando aquela cena, tinha um eunuco. Ele não parava, ele veio de outra cidade, de outro país. E a Bíblia faz questão de dizer que por acaso estava sentado ali à porta do reino, viu jogando Jeremias lá. Esse homem, e o nome dele era Ebed-Meleque, sabe o que é isso? Era servo do Deus Meleque, ou Moloque. Eles viu jogando Jeremias lá. Nem era o Deus que ele servia, o Deus de Jeremias, ele servia outro Deus pagão. Mas a partir do momento que ele viu jogando Jeremias lá, ele vira para o rei e falou: ei, rei, agora o seu povo aí fez errado, pegou um profeta e jogou dentro de uma cisterna. Vamos dar um jeito de tirar ele de lá. Sabe por quê? Porque aquele homem é profeta de verdade. Aquele Jeremias, aquilo que ele estava pregando está acontecendo, rei. Vamos dar um jeito de tirar ele lá de dentro. E sabe o que eu aprendo? Que Deus, quando Ele quer usar pessoas para te ajudar, não precisa de ser nem crente. Se dentro da sua casa não tiver pessoas, Ele usa lá fora. Se aqui nessa cidade pertinho tiver, Ele usa de fora. Usa fora do Brasil, mas se Deus vai levantar pessoas para te ajudar, Ele vai. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. E agora, exaltado seja o teu nome. esse era um grupo que estava ali. Um grupo de pessoas que conduziam um paralítico, que queriam levar ele até Jesus. Sabe por quê? Porque sabia que ele precisava de uma cura. E o versículo 4 vai dizer: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Aí eu aprendo outra coisa aqui. Sabe o que é multidão aqui? A multidão representa nada mais é que um grupo de pessoas. Aí já é outro grupo de pessoas que a gente descobre que estava ali rodeando Jesus. É um grupo de pessoas que impedem a gente de chegar até Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente elas não nos deixam aproximar de Jesus. Mas que pessoas são essas? Pessoas, meu irmão, que às vezes têm um pensamento diferente do nosso. Mas onde a gente encontra essas pessoas? Está por toda parte. Pode ser que esteja dentro da igreja, pode ser que esteja dentro da nossa casa. Sabe como são as pessoas? Aquela pessoa que você está arrumando para a igreja e fala assim: você vai lá de novo? Você já foi ontem? Você já foi de manhã? Já foi ensinar para quem ir lá de noite? É aquelas pessoas que falam: não precisa ir lá não, não precisa ir lá dar oferta para aquela igreja não, não precisa cantar assim não, para que você está tirando esse tempo e saindo? Sabe o que é isso? É pessoas te jogando para baixo. É pessoas tentando impedir seu ministério, são pessoas usadas pelo inimigo.
Mas aqui nessa noite eu quero profetizar na vida dos irmãos que o Senhor vai estar caindo, está quebrando hoje, vai cair por terra todo o laço do inimigo, está derrubando tantos laços de pessoas que estão querendo fazer você parar. Mas Deus essa noite vai fortificar você, para que você não dê ouvidos a essas pessoas, você prossiga nessa caminhada. E a multidão não é mais do que pessoas. Aquelas pessoas estão querendo chegar a Jesus, mas tem pessoas impedindo. E diz a Bíblia que Zaqueu enfrentou a mesma dificuldade. Diz a Bíblia que Zaqueu queria conhecer Jesus, queria ver Jesus, mas tinha uma multidão que impedia ele. Mas graças a Deus que é um Deus que nos dá estratégias. E Deus essa noite vai trazer estratégias para pessoas aqui aproximar mais de Cristo. E sabe o que aqueles homens fizeram? E diz a Bíblia que eles descobriram o telhado, foi tirando as telhas onde estavam e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Que pessoas são essas, hein, meu irmão? Imagina a cena: um paralítico não consegue andar, ficaram sabendo que Jesus estava na casa, vão até lá, não tem jeito de entrar, sabe que só pode ficar tranquilo, nós vamos dar um jeito. Sobe em cima daquela casa, tira a telha, pega aquele homem, sobe lá em cima, e agora descendo com o quadro lá onde Jesus estava. Oh glória! Aleluia! E sabe o que acontece, meus irmãos? Toda vez que nós temos uma reação, tomamos atitude para chegar perto de Jesus, Jesus também toma uma atitude para nós. Toda vez que nós tentamos nos aproximar de Jesus, Jesus também se aproxima de nós. Sabe o que eu acho interessante? Zaqueu estava querendo chegar perto de Jesus, a multidão impedia, mas Zaqueu falou assim: a multidão não vai me impedir. Diz a Bíblia que Zaqueu sai correndo, sobe num pé de sicômoro, numa espinheira brava, e sobe lá em cima, falando que hoje eu quero ver Jesus. E a partir do momento que Zaqueu colocou no coração dele que queria conhecer Jesus, Jesus também colocou nele: então eu que quero te conhecer. E diz a Bíblia que quando Jesus ia passando debaixo daquela árvore, antes que Zaqueu chamasse ele, Jesus olha para você e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que é isso? A partir do momento que você põe no seu coração de conhecer Jesus, Jesus ele tem mais vontade de te conhecer. A partir do momento que você coloca no seu coração a vontade de chegar perto de Jesus, Jesus chega mais perto de você, mais rápido do que você imagina. Zaqueu estava esperando Jesus passar para chamar ele, mas foi Jesus que chamou Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus tem mais interesse do que você procure ele, do que ele para procurar você, meu irmão. Ele quer ver o que você tem para ele. E a partir do momento, como eu disse, que você toma essa atitude para chegar perto dele, Jesus também toma atitude na sua vida. Sabe o que acontece? No versículo 5 vai dizer: e Jesus vendo a fé deles. Aí agora eu acho interessante, sabe por quê? Porque Jesus viu a fé, e tem jeito de ver fé. A fé não é uma coisa palpável, não é uma coisa que a gente consegue ver com nossos olhos carnais. Mas como é que Jesus viu a fé deles então? Jesus vê a nossa fé, sabe através de quê? Das atitudes. Jesus consegue ver a nossa fé através daquilo que nós estamos propondo no nosso coração e executando. E no versículo 5 vai dizer: e Jesus vendo a fé deles. Sabe o que é isso? Aí Jesus agora está vendo a fé de todo mundo. Do paralítico, que também teve fé, que se me levar ali em cima e descer lá embaixo, eu vou ser curado. E aqueles homens também tiveram fé: se a gente pegar esse homem e colocar na frente de Jesus, ele vai ser curado. E Jesus ficou. E diz a Bíblia que Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico. Agora entra na parte mais linda da história. Diz a Bíblia agora que Jesus vira para ele e fala assim: filho, vira para o paralítico e fala: filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Aí eu acho interessante agora que a gente fica imaginando, e a Bíblia vai dizer que aqueles escribas que estavam ali, os fariseus, eles pensavam isso também, que a gente poderia pensar se estivesse lá. Por que Jesus não curou ele? Jesus sabia que ele queria. Jesus sabia, está vendo que ele não é paralítico. Mas Jesus, em primeiro lugar, ele fala: filho, perdoados estão os seus pecados. Sabe o que é isso? Que Jesus está falando com ele agora? Por causa da sua fé, eu vou te dar um presente aqui hoje. Sabe o que eu vou te dar aqui? Eu vou te dar um perdão de pecados. Sabe por quê? Porque se ele continuasse paralítico a vida toda ali, quem sabe que quando ele morresse, talvez ele não teria salvação. Mas a partir do momento que Jesus perdoa o seu pecado, ele está escrevendo o nosso nome no livro da vida, e está falando assim: agora vocês têm o direito à salvação, agora sim
da vitória, que há mais de 2000 anos atrás, numa época de um domingo como esse, Jesus foi crucificado e ele foi morto como uma ovelha muda. Sabe para quê? Para pagar o meu e o seu pecado. Não precisa mais a gente descer com corda na frente de Jesus. O véu já foi rasgado. Jesus já foi crucificado. Sabe para quê? Jesus estava falando com Milei, comunidade Reviver. Os teus pecados já estão perdoados. Eu já fui morto, mas eu ressuscitei. O preço já foi pago. Não precisa mais sacrificar, porque eu já sacrifiquei por vocês. Aleluia. Aleluia. E Jesus está falando que eu estou te dando o maior presente nessa noite, nesse dia, que é o perdão dos seus pecados. E eu acho lindo isso, que Jesus já fez isso por nós. Não precisou de ninguém nos levar com cordas até Jesus. O próprio Jesus foi andando sozinho até aquela cruz para perdoar os nossos pecados. Sabe o que é isso? Aquela paralisia é uma coisa que visivelmente todo mundo poderia ver, mas os pecados é só Jesus que poderia ver. Sabe o que é isso? Jesus, ele conhece o nosso interior. Jesus sabe o que eu e você passa na nossa mente. Nós não só o Senhor, tem coisas que só o Senhor sabe o que nós enfrentamos. E aquela paralisia, se Jesus curasse ela em primeiro lugar, seria tremendo do mesmo jeito. Mas Jesus agora está falando com ele: eu estou curando coisas lá de dentro. Eu estou trazendo cura agora para a sua alma em primeiro lugar. E eu quero profetizar aqui na vida dos irmãos. Levante sua mão, que Jesus nessa noite vai trazer cura interior para você. Jesus nessa noite vai trazer cura de coisas que só você e ele sabe. Jesus nessa noite está falando: depressão vai bater em retirada, ansiedade nessa noite vai ter que sair. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo. E Jesus nessa noite está falando: estou curando você por dentro. Sabe por quê? Porque eu conheço você por dentro. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você precisa. E nessa noite eu quero profetizar que é a cura daquilo que você precisa, que é a cura da alma, depressão, ansiedade, insônia, síndrome do pânico, cai por terra em nome de Jesus. E era isso que Jesus estava fazendo naquele dia paralítico. Essa paralisia sua, as pessoas vão ver aqui, mas lá dentro só eu e você que conhece. Aleluia. E aquele paralítico recebeu o maior presente que ele poderia ter, que é a cura interior, que é o perdão dos pecados. É que homem nenhum poderia ter feito por ele, foi Jesus que fez. Aleluia. Agora o versículo 7 vai dizer o seguinte, que o versículo 6 vai dizer: estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Sabe o que é arrazoar? Eles estavam só pensando, sem falar uma palavra. Aqueles escribas que eram os estudiosos da época, que não criam que Jesus era filho de Deus, eles estavam pensando na mente deles. Sabe o que eles estavam pensando? Eles estavam pensando, no versículo 7 vai dizer: por que dizer-se essas blasfêmias? Eles não estavam acreditando que Jesus poderia perdoar pecados. Eles estavam lá pensando, arrazoando no seu coração, pensando sem dar uma palavra. Por que esse homem está falando isso? Se é só Deus que pode perdoar pecado, por que esse homem está falando isso? Eles estavam num questionamento interno. A mente deles estava embaralhada agora, sabe por quê? Porque eles não acreditavam que aquele Jesus poderia perdoar os pecados. Eles criam que só Deus poderia perdoar o pecado, mas não criam que aquele era filho de Deus. Aí, o versículo 8 vai dizer: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, disseram: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Olha que maravilha! Esse Jesus que eu e você serve, meu Deus, ele é maravilhoso, ele conhece o nosso pensamento. Antes daqueles escribas questionarem um com o outro, questionar com ele, e na mente deles pensando, Jesus já para e fala assim: ei, para um pouquinho, os escribas, por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão se questionando na mente de vocês sobre isso que eu acabei de fazer, sobre perdoar pecados? Aí o versículo 9 vai dizer: qual é mais fácil? Já que vocês estão aí pensando que eu não posso fazer isso, o que é mais fácil então? Dizer ao paralítico que estão perdoados os seus pecados, ou dizer para ele: toma o teu leito e anda? Jesus agora começa a questionar que, já que vocês estão pensando que eu não posso perdoar pecados, quem sabe estava até duvidando se Jesus realmente está perdoando aqueles pecados. Jesus para agora aquela ministração da palavra
e faz um questionamento para ele: qual que é mais fácil? Aí eu pergunto para os irmãos aqui nessa noite: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou curar um paralítico? E eu mesmo respondo para os irmãos: para Jesus, sabe qual que é mais fácil? Nenhum dos dois para ele é fácil. Esse Jesus que você serve, qualquer dos dois para ele é fácil, meu irmão. Ele consegue perdoar o pecado, ele consegue te curar, ele consegue ressuscitar morto, ele dá ele enxergar, ele faz paralítico andar. Ei, meu irmão, ele consegue mudar o quadro da nossa vida de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque para ele tudo é fácil. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a situação para você entrou nessa noite dizendo: a minha situação é difícil, não tem jeito. Eu vim dizer para você nessa noite: para Jesus é fácil. Nada para ele é difícil. Coloca na mão dele, porque nessa noite Deus tem salvação para você, tem livramento, tem cura, tem provisão, tem resposta. Sabe por quê? Porque o seu problema para ele é fácil. Aleluia. 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 Para ele não tem isso de difícil, meu irmão. Jesus, ele gosta muito daquela coisa que está impossível. Aí sim que ele gosta. Aí quando você chega e fala: agora não tem mais jeito, aí Jesus entra e fala assim: para mim tem jeito. Sabe por que tem hora que Jesus não resolve as nossas causas no tempo que a gente quer? Às vezes é por causa nossa mesmo. Às vezes nós duvidamos tanto daquela situação e esquecemos do tamanho que é o nosso Deus. Eu fico lembrando agora de um cego. Ouviu falar que Jesus estava passando e deu um jeito de chegar na frente de Jesus. Agora ele vira para Jesus e pergunta. E Jesus pergunta para ele frente a frente: o que queres que eu te faça? E Jesus, ele via que aquele homem era cego, porque visivelmente os homens poderiam detectar que aquela pessoa era cega. E Jesus sabia também no seu consciente que aquele homem queria ser curado. Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Ele sabia que aquele homem era cego. Ele sabia que ele queria cura. Mas aí Jesus agora para e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu fico imaginando a multidão rodeando Jesus, questionando ele. Que pergunta é essa de Jesus? E Jesus não está vendo que ele é cego? Ei, Jesus, é claro que ele quer enxergar, é claro que ele quer cura, mas Jesus sabe o que ele queria ouvir? Ele queria ouvir da boca do cego. Aí o cego fala para Jesus: Senhor, eu quero ser curado. Aí a partir desse momento Jesus fala: então agora, a partir de agora você está curado, a partir de agora você está enxergando. Sabe o que é isso? Jesus está esperando aquele cego falar com ele, e assim com a gente. Ei, meu irmão, Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe o que você está enfrentando, Jesus sabe o que você precisa amanhã cedo, Jesus sabe o que você precisa lá na sua casa, Jesus sabe o que você está precisando lá na sua família. Mas Jesus está esperando você dobrar o seu joelho e falar: Jesus, agora só eu e o Senhor, eu preciso disso e disso. Sabe o que Jesus está querendo? Jesus está querendo relacionamento, diálogo com ele. Aleluia. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Meus irmãos, a igreja está aí para nos ajudar, para nos auxiliar, os pastores estão aí para isso. É muito importante nós chegar e falar: pastor, eu estou passando por isso, ore por mim. É importante, mas nada substitui o momento de você e Jesus dentro do seu quarto, só vocês dois conversando. E não tem nada melhor que você ir dentro do seu quarto, fechar a porta e conversar com ele, sentir a presença dele falando com você. Quem sabe está faltando só isso para você receber a sua bênção. E Jesus, ele gosta de relacionamento. Uma vez eu conheci um pregador, pastor, que ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou que Jesus gosta de relacionamento. Eu falei: mas como é que funciona isso? Aí ele fez uma comparação que eu nunca mais esqueci. Eu senti: sabe quando você está namorando? Você acorda e manda mensagem: bom dia, acordei agora. Aí você vai almoçar: oi, vamos almoçar agora. Aí chega de tarde: está saindo do serviço agora. Aí de noite: eu quero deitar agora, o que você está fazendo? É o relacionamento, você está conversando com a pessoa o dia todo. E com Jesus é a mesma coisa. Você acorda e fala: Jesus, bom dia Espírito Santo, Senhor, me ajuda nesse dia, vai almoçar, Senhor, obrigado por esse alimento, está trabalhando, Senhor, obrigado pelo meu trabalho, me ajuda, está em casa, Senhor, protege a minha casa, guarda meu Senhor, guarda meu sono, guarda minha casa, guarda minha família. É isso. Jesus, ele tem um relacionamento, ele quer ouvir de você. Quem sabe está faltando só isso para você receber a sua bênção. Às vezes você está na porta batendo, mas às vezes a gente não tem esse relacionamento. Mas naquele dia, Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil? Aí ele pergunta:
perdoar pecado, curar o paralítico, é mais fácil. E a Bíblia não relata a resposta daqueles escribas. A Bíblia não relata, creio eu, que naquele momento aquela multidão ficou em silêncio, sem saber o que responder para Jesus, porque Jesus agora pegou eles. Aí, como não tem resposta, o versículo 10 vai dizer, aí Jesus, antes de responder, já fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, aí disse ao paralítico, ao versículo 11: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus agora libera aquela cura, para aquele paralítico, para quem? Para mostrar que Jesus é Filho de Deus e tem poder na terra e no céu. Aleluia. Jesus agora está mostrando para aqueles escribas que não criam que Jesus era Filho de Deus. Olha só, se eu não sou o Filho do Homem, então esse coxo não poderia andar, mas a partir de agora ele vai levantar, vai pegar a cama e vai para casa. Sabe por quê? Porque eu sou Jesus, eu sou Filho de Deus, eu tenho poder. Se eu quiser levantar, eu levanto. Se eu quiser bater, eu bato. Eita glória! Aleluia. E o versículo 12, para a gente encerrar, diz a Bíblia que aquele paralítico levantou-se e, tomando seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Coloque-se de pé. Já vou encerrar, mas quem faz essa última aplicação da noite? Meus irmãos, diz a Bíblia, lá no começo do texto, chega um paralítico numa cama, sem lugar para passar, um lugar rodeado de pessoas. É como se aquele paralítico fosse um invisível e ninguém estava olhando para ele. As pessoas não enxergavam aquele paralítico. Quem sabe alguns até viam, mas não faziam questão nenhuma de chegar perto dele, de trazer uma ajuda para ele. Aquele lugar estava tão cheio que para aquele paralítico chegar até Jesus, tiveram que subir do telhado, tirar a telha, amarrar a corda na cama dele, descer até Jesus. Aí sabe o que acontece? Depois de tudo isso, aquele paralítico levanta, e o versículo 12 vai dizer: saiu em presença de todos. Sabe o que é isso? Ele chegou num lugar que ninguém estava olhando para ele, era como se ele fosse invisível. Agora, na hora de sair, está todo mundo olhando para ele admirado. Sabe o que é isso? A partir do momento que você chega na presença de Jesus, que você chega num lugar, numa casa que Jesus está presente, que é o caso aqui hoje. A partir do momento que você chega num lugar com a presença de Jesus, igual eu estou sentindo aqui agora, não tem jeito de você entrar por aquela porta e sair do mesmo jeito que você entrou, não. Sabe por quê? Porque nessa noite quem entrou aqui doente vai sair curado. Quem entrou aqui triste vai sair alegre. Quem entrou aqui com um problema vai sair daqui com um problema resolvido. Quem entrou aqui, quem sabe, sem saber o que vai acontecer, Deus vai dizer: a partir de agora, está nas minhas mãos, eu resolvo. Quem sabe você entrou aqui nessa noite pensando: para mim não tem jeito. Nessa noite Jesus está falando: tem jeito, porque eu estou na casa, e na casa que eu chego tem cura, tem salvação, tem purificação, tem transformação. Aleluia, tem renovo. Aleluia. E as pessoas agora, para aquele homem que era desprezado, estão admirando aquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus transformou a vida dele. Jesus perdoou os pecados dele e trouxe a cura para ele, trouxe cura interna, trouxe cura física. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. E eu te convido a fechar o seu olho nessa noite. E começa agora a lembrar desse domingo de Páscoa, que esse Jesus, ele já perdoou os seus pecados, assim como fez com aquele paralítico. Nessa noite eu venho te lembrar que Jesus já morreu numa cruz para purificar o meu e o seu pecado. E você nessa noite, você pode levantar a sua mão bem alto e dizer: eu sou livre, porque o Senhor já morreu por mim. O Senhor já purificou meus pecados. E nessa noite o Senhor trouxe para nós o maior presente, que é a salvação, que é o seu renovo. E em prova disso, o Senhor traz nessa casa um renovo, porque Ele está falando: eu sou o Senhor, eu sou o mesmo ontem, hoje e você eternamente. Eita, lamaço e amanás. A noite de cura.
e ora comigo, Senhor, meu Deus, nós te agradecemos. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, por este culto, por tua presença, por tua palavra. Senhor, eu já te agradeço porque tem pessoas aqui que vão ser curadas. Tem pessoas aqui que essa semana vai ter notícias boas. Tem pessoas aqui que entrou de um jeito nessa casa, mas vai sair daqui transformadas. Senhor, eu te agradeço por teu sacrifício naquela cruz. Senhor, obrigado por chegar naquele túmulo e gritarem: Ele não está aqui. Aleluia. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. E nessa noite seja noite de nós, Senhor, voltarmos à tua palavra e lembrarmos do seu sacrifício por nós. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos cada dia mais. Aleluia! Glória a Deus! Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém